Olá, sou a capitã engenheira Isabelle, do Núcleo do Centro de Defesa Cibernética da Aeronáutica. Vou falar aqui um pouco sobre o projeto de pesquisa que gerou o artigo. Primeiros passos na identificação de packers utilizando assinaturas semânticas. Para isso, vou passar então por esse pequeno roteiro, com uma breve introdução do assunto, um detalhamento da proposta do trabalho, os experimentos realizados, resultados obtidos até o momento e os próximos passos previstos. A temática principal desse projeto de pesquisa está inserida na área de análise de malware. A análise de malware é um processo que surgiu na década de 80, junto à detecção dos primeiros malwares em computadores pessoais. Considera-se aqui malwares como programas de computador projetados para explorar ou danificar um dispositivo. O processo de análise de malware em si pode ser conceituado como uma inspeção dos principais componentes de um malware para compreender seu comportamento, com o objetivo principal de mitigar suas ameaças potenciais. Além do comportamento de um malware, outras informações de interesse também podem ser analisadas, como sua origem, os métodos de exploração ou outras ações pretendidas. O processo de inspeção de malware pode ser realizado basicamente de duas formas diferentes: por meio de uma análise estática, sem a execução do código, ou por meio de uma análise dinâmica, com a execução do código. A análise estática geralmente avalia metadados, strings, a estrutura do artefato ou seu próprio código. Esse tipo de análise geralmente é mais simples do que a análise dinâmica, e por isso tende a ser mais rápida. Já a análise dinâmica é, na maioria das vezes, computacionalmente mais cara, pois demanda um ambiente específico, controlado e monitorado, que permite a avaliação do comportamento do malware, assim como avaliações do uso de memória, de fluxo de execução do código e de tráfego de rede. Com a evolução dos malwares, tem sido observada uma crescente adoção de mecanismos de proteção e ofuscação de código, o que torna bastante difícil a utilização dos métodos tradicionais de detecção de malware. Uma das formas de ofuscação de código mais utilizadas hoje em dia é o uso de packers. Um packer é um programa que protege o conteúdo original de um binário executável por meio de técnicas que permitem o empacotamento desse binário e seu posterior desempacotamento durante a sua execução. Um packer possui então como entrada um executável e gera como saída outro executável com a mesma função, porém com um código diferente do executável original. Esse novo executável geralmente possui um conjunto de funções que realiza, durante a própria execução, o desempacotamento das funções originais, apresentado nessa figura como unpacker stub. Apesar de packers poderem ser utilizados legitimamente, sua utilização por agentes maliciosos é o contexto desse projeto de pesquisa. As seguintes premissas foram consideradas nesse estudo, sendo todas elas citadas como referência no artigo. Número 1. A utilização de packers dificulta a análise de malware. Número 2. 80% dos malwares in the wild, ou seja, malwares que já foram identificados se espalhando entre computadores do mundo real, estão empacotados. Terceiro, no cenário operacional atual, principalmente de forças armadas, nós devemos considerar que APTs, Advanced Persistent Threats, podem utilizar packers customizados, ou seja, variantes dos packers tradicionais, ou até novos packers. E por último, métodos estáticos tradicionais, como assinaturas estáticas, possuem uma eficácia baixa na detecção de variantes de packers. Considerando todas essas premissas, a proposta do artigo para melhorar a detecção de packers customizados ou desconhecidos é a utilização de assinaturas semânticas. Enquanto assinaturas estáticas tradicionais realizam a detecção com base em hashes, padrões binários ou sequências de dados, assinaturas semânticas avaliam o significado das funções no código, ou seja, avaliando então o que um código faz e não necessariamente como ele faz. Como exemplo, podemos considerar dois códigos completamente diferentes que realizam uma função básica, como o cálculo da raiz quadrada de um número. Utilizando a técnica tradicional de assinatura estática, seria difícil conseguir uma assinatura única, uma sequência de dados único que identificasse essa função. Provavelmente cada código teria uma assinatura estática diferente. Porém, com uma assinatura semântica, seria possível identificar uma similaridade entre esses dois códigos, já que ambos, apesar de terem sido escritos de forma diferente, fazem basicamente a mesma coisa. Para definir uma assinatura semântica de arquivos empacotados,
Esse trabalho propõe utilizar o Asm2Back, uma técnica de aprendizado de máquina não supervisionado baseada no Word2Vec. O Word2Vec é uma técnica publicada por pesquisadores do Google em 2013, capaz de representar palavras em vetores de tamanho fixo. Assim, quanto mais parecidos forem os significados de duas palavras, mais próximos no espaço latente estarão esses dois vetores. Um exemplo clássico de utilização do Word2Vec seria a possibilidade de cálculo entre representações vetoriais das palavras. Por exemplo, a palavra rainha, queen, poderia ser obtida pelo cálculo do vetor da palavra rei, menos o vetor da palavra homem, mais o vetor da palavra mulher. A técnica Asm2Vec é similar ao Word2Vec, porém o que ela faz é gerar representações vetoriais de funções assembly. Assim, ela é capaz de representar a semântica de um código assembly e identificar códigos com a mesma funcionalidade, porém com estruturas diferentes. A arquitetura proposta no artigo prevê então duas fases. A primeira, a fase de treino. Nessa fase, são selecionados alguns binários do dataset para extração do código assembly e cálculo dos vetores de representação, utilizando o Asm2Vec. Esses vetores são identificados os vetores comuns entre os binários, e a assinatura semântica é então definida. Na segunda fase, a fase de teste é realizada para cada binário a ser avaliado. Nessa fase, o binário selecionado tem o seu código assembly e seus vetores de representação calculados. Esses são comparados com a assinatura previamente gerada e, por análise de similaridade, é determinado se o binário está empacotado ou não. No artigo, a arquitetura foi testada utilizando um dataset com 130 amostras benignas não empacotadas. Decidimos inicialmente utilizar amostras não maliciosas a fim de diminuir as incertezas sobre o status prévio do empacotamento. As 130 amostras escolhidas foram então empacotadas com 4 packers do tipo compressor, frequentemente encontrados em ORs. Esses packers foram o PX, ASPAC, MPress e PETIT. Devido à especificidade de cada packer, nem todas as amostras puderam ser empacotadas com todos os packers, conforme a tabela apresentada. Então, das 130 amostras não empacotadas, nós conseguimos empacotar 129 com o PX, 121 com a Spark, 97 com a Impress e 30 com o Petit. Os experimentos realizados agora. A fase de treino ela foi executada com 60 binários UPX selecionados aleatoriamente, de forma que foram identificadas 4 funções presentes em todos os binários UPX do dataset. Essas 4 funções foram chamadas de funções comuns. A existência simultânea dessas 4 funções comuns foi adotada como assinatura, representada aqui com a letra A. 2 testes foram então realizados após o treino. O primeiro, definido como eficácia para packer conhecido, foi realizado somente com amostras de binários UPX, a fim de verificar se era possível identificar novas amostras do PX com a assinatura UPX gerada na fase de treino. Já o segundo teste, definido como eficácia com packers desconhecidos, foi realizado com os outros 3 conjuntos de amostras empacotadas, visando avaliar se a assinatura semântica poderia ser generalizada para os packers desconhecidos na fase de treino, no caso o ASPAC, o MPress e o Petit. No primeiro teste, eficácia para packer conhecido, foram feitos experimentos com diversos níveis de similaridade, com threshold de 40% a 80%. A ideia é de que, quanto maior o nível de similaridade, menos amostras tendem a ser classificadas como empacotadas. E, da mesma forma, quanto menor o nível de similaridade, mais amostras são classificadas como empacotadas. A partir das classificações feitas pela assinatura, o valor de verdadeiros positivos, TP, verdadeiros negativos, TN, falsos positivos, FP, e falsos negativos, FN, foram calculados e analisados. Na proposta, uma assinatura é considerada como boa se houver algum intervalo de similaridade no qual não se tenha nem falsos positivos nem falsos negativos. A tabela aqui, então, apresenta que na faixa de similaridade de 45% a 70%, a assinatura semântica foi capaz de identificar arquivos empacotados perfeitamente, muito bem, sem a ocorrência de falsos positivos ou de falsos negativos. Esses resultados evidenciam que é possível criar uma assinatura semântica que representa um packer conhecido na fase de treino. Já no segundo teste, de eficácia com packers desconhecidos, o resultado divergiu um pouco.
Como a diferença na quantidade de amostras empacotadas versus amostras não empacotadas era significativa, a métrica F1 Score foi utilizada para medir o desempenho da assinatura semântica. Assim, a assinatura semântica foi considerada como um potencial de generalização se, para algum nível de similaridade, no gráfico aqui, o F1 score obtido fosse alto. Os resultados obtidos, principalmente com os Packer, ASPAC e MPress, evidenciam o potencial de generalização da regra semântica. Porém, o valor significativamente baixo da taxa de sensibilidade nos thresholds de 40% e 45% coloca a variação de falsos positivos como um ponto de atenção. Outros resultados interessantes foram o número de funções dos arquivos empacotados, que foi menor do que nos arquivos originais, e também um padrão específico de 91 funções dos arquivos empacotados com Packer Petit. Esses resultados, como não eram o foco principal do estudo, podem ser melhor explorados em trabalhos futuros. Considerando então esse trabalho somente como um primeiro passo, os próximos estudos podem abranger uma comparação entre o método proposto e outras técnicas de detecção estáticas, como assinaturas baseadas em padrões binários ou análise de entropia. Um outro teste ainda seria avaliar outros tipos de packers, e não somente packers do tipo compressores. E por último, é interessante também quantificar o overhead da arquitetura proposta e analisar o tempo de resposta, a fim de avaliar se a proposta é computacionalmente viável. Bem, nós passamos por todo o roteiro e chegamos ao fim da apresentação. No caso de qualquer dúvida, meu e-mail está à disposição. Muito obrigada pela atenção.